Alô, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam com saúde. Nós estamos aqui agora iniciando a nossa terceira aula, o nosso terceiro encontro eh, visando a PRF, a prova final de recuperação em Geografia do terceiro ano, né? Essa aula está sendo postada no dia 4 de dezembro de 2020. A priori, o acesso dela deve se dar de 8 às 8h30, como está posto aqui. Relembro a vocês que as duas aulas anteriores, se vocês não assistiram, tem que assistir, são importantes, até porque tem um encadeamento lógico delas, né? Na primeira aula eu fiz uma orientação dos estudos, disse o que é que era mais importante, como é que vai estar o padrão da prova, destrinchei a ficha de orientação aos alunos, né? A FOA, e recomendo fortemente que vocês vejam. E trabalhei com o primeiro assunto, o assunto do primeiro trimestre, que foi a evolução do capitalismo, especificamente com três aspectos: a evolução do capitalismo, as fases do capitalismo, as políticas econômicas e principalmente a periodização a partir das técnicas, como que o mundo foi mudando a partir da inserção de técnicas pelo homem. E aí nós passamos do meio natural para o meio técnico e vivemos atualmente o meio técnico, científico e informacional. Importante que vocês tenham consciência disso, porque teremos questões na prova, uma questão grande, tratando dessas variações, né? Na aula 2, que já foi uma aula com assuntos do segundo trimestre, nós trabalhamos com o conceito de globalização. Várias questões objetivas de verdadeiro ou falso ou múltipla escolha vão estar tratando da globalização e suas variáveis, né? O que é a globalização, como que ela aconteceu, desde quando que eu posso dizer que há efetivamente globalização, quais são os pressupostos, quais são as principais consequências. Tudo isso foi explorado na aula 2. E aqui você tem a aula 3, que é a que nós vamos trabalhar hoje também. O assunto da aula 3, ainda o assunto do segundo trimestre, são os focos de conflitos e tensões na Europa, né? Um assunto que foi amplamente trabalhado conosco no meio do ano, mais ou menos, né? Falando da importância da Europa, tratando do bloco europeu, do bloco. Lembra que a formação de blocos econômicos é uma marca da globalização, porque você cria um mercado regional que é maior do que o mercado de um país. Então, a União Europeia ela é maior do que a Alemanha sozinha. Isso tem que ficar claro para vocês, né? Por isso que eu posso dizer que a formação de blocos econômicos é uma das consequências da globalização, né? Alguns blocos acontecem antes mesmo da realização plena da globalização, mas eles se expandem com a globalização. É o caso da União Europeia. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar de vários aspectos da Europa em si, mas principalmente da União Europeia e da Europa na nossa contemporaneidade. E aí é importante porque toca diretamente o Brasil, né? São coisas que acontecem na Europa que repercutem no mundo todo e também no território brasileiro. Então, merece nossa atenção, tanto para a prova como para o seu papel de cidadão global. Beleza? Vamos lá então. Aqui nós temos então o primeiro dos slides. Esse primeiro slide é bem interessante porque ele traz uma síntese da evolução histórica da União Europeia. Observem só vocês aqui. Primeiro de azul escuro estão marcados os Estados-membros da União Europeia, que você tem Irlanda, Portugal, Espanha, França, Benelux, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia e por aí vai, Polônia, Itália, Grécia e por aí vai. Esses são os Estados-membros da União Europeia. Pergunta: eles todos surgiram no mesmo momento? Eles todos se uniram à União Europeia no mesmo momento? Não mesmo, né?
A União Europeia tem seu histórico vinculado lá depois da Segunda Guerra Mundial, com o Tratado de Roma, que inicialmente eram somente 6 países: Itália, Alemanha Ocidental, França e Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Somente assim, em 57, o Tratado de Roma. Não era a União Europeia, era o Mercado Comum Europeu. Com o passar dos anos, outros países foram aderindo à União Europeia, né? Aí de Europa dos 6 passou a Europa dos 9, Europa dos 12, e atualmente são 27 países, não é? Eram 28, mas aqui, como vocês podem ver de rosa, membros que estão em processo de sair. Na verdade, já saíram da União Europeia. O Reino Unido saiu, Brexit, né? O Reino Unido saiu esse ano, de 2020, da União Europeia. Então, hoje você tem 27 países formando a União Europeia. Repito, surgiu com o mercado comum europeu, e aí em 91, no Tratado de Maastricht, mudou o nome para a União Europeia porque mudou o objetivo. Já tinha atingido o mercado comum e vislumbrava um novo objetivo. Qual era o novo objetivo? Formar uma união monetária, estabelecer uma área monetária comum de uma única moeda, o euro, não é? Aqui você tem ainda candidatos oficiais à adesão, ou seja, alguns outros países querem entrar na União Europeia. A exemplo da Turquia, da Sérvia, não é? Montenegro, que são países, esses países aqui são países que formavam a antiga Iugoslávia, né? Que foram desmembrados, região dos Balcãs. Então, esses são candidatos oficiais. Países que apresentaram um pedido de adesão. Quem é esse daqui? Bósnia. Também fazia parte da ex-Iugoslávia. Ou seja, o bloco se expandiu e, apesar da saída do Reino Unido, há outros países querendo aderir à União Europeia. Então, tem uma perspectiva de adesão, não é? Membros potenciais que não pediram adesão. Aí o caso de Kosovo. Kosovo, na verdade, é uma região autônoma que é controlada pela ONU e faz parte dos conflitos da ex-Iugoslávia. Eu vou chamar a atenção a esse de laranja aqui, porque vai estar numa questão da prova e é um tema importantíssimo. Países que não são Estados-membros, ou seja, não são da União Europeia, mas que possuem acordos com o bloco, como, por exemplo, o Espaço Econômico Europeu e principalmente o Acordo Schengen. Por que principalmente o Acordo Schengen? O Acordo Schengen foi um acordo firmado em 1986 e ele estabeleceu que os países que assinassem esse acordo, que assinaram esse acordo, dentro desses países poderia haver a livre circulação de pessoas, não é? Você vê que países que estão fora da União Europeia, como Islândia, como Noruega, eu tinha falado que Noruega aqui é Suécia, né? Suécia é o do meio, Finlândia é esse daqui, e esse que não está na União Europeia, mas que participa do Acordo Schengen é a Noruega, e aqui você tem a Suíça, por exemplo. São países, repito, que não participam da União Europeia, mas são países que estão no Tratado Schengen, no Acordo Schengen, que é um acordo de livre circulação de pessoas pelos signatários. Esse Acordo Schengen é muito importante, porque com a expansão dos movimentos migratórios em direção à Europa, o imigrante que chegava pelo sul da Europa, normalmente vindo do norte da África ou do Oriente Médio, de áreas de conflitos na África e no Oriente Médio, como a Síria, por exemplo, que está aqui, esses imigrantes que conseguiam acessar um dos países da União Europeia, como internamente você tem uma livre circulação de pessoas, muitas vezes ele entrava por um país do sul e migrava, entre aspas, livremente, né, sem maiores barreiras, no interior da Europa, em busca de países mais ricos dentro da Europa. É claro que isso criou um certo desconforto a países como, na época, o Reino Unido, a França, a Alemanha, porque, por terem maior desenvolvimento econômico, acabavam atraindo uma atenção
maior desses fluxos de imigrantes, especialmente aqueles países que estavam no Acordo Change. No caso do Reino Unido, o Reino Unido não assinou o Acordo Change. E de verde aqui, que pega a Ucrânia, países que têm acordo de associação e que são reconhecidos como europeu. No caso da Ucrânia e da Geórgia, são dois países que enfrentam tensões por conta do desmembramento do gigante aqui, que é a União Soviética se desmembrou e esses países ainda estão de alguma forma sob esfera de influência da Rússia. A Rússia não participa, evidentemente, da União Europeia, e esses países ficam, entre aspas, divididos, fragmentados, atraídos pelo ocidentalismo, pelo desenvolvimento e pela áurea desenvolvimentista da União Europeia. Por outro lado, há uma presença muito forte de russos aqui dentro e um ancoramento da economia desses países à economia da Rússia. E aí há essa divisão e conflitos, né? Como no caso o conflito da Crimeia foi um deles. Olha, ficamos boa parte desse slide, mas já avançamos bastante no conteúdo, né? Já que o tema da aula é para nós falarmos de tensões e focos de conflitos, eu vou pontuar alguns que estarão na tua prova. Um deles é esse conflito que acontece na ilha da Irlanda especialmente. Aqui você tem a ilha, deixa eu marcar aqui para ficar bem claro, né? Aqui você tem a ilha da Cadê, Adriana? Gente, por que não está marcando? Rapaz. Não entendi não. Bom, não importa. Aqui você tem a ilha da Grã-Bretanha, essa maior, que tem 3 países, Inglaterra, País de Gales e Escócia. E aqui você tem a ilha da Irlanda, uma pequena ilha que tem hoje 2 países, a Irlanda e a Irlanda do Norte, pequenininho aqui. Não foi sempre assim. Até o final do século XIX, era apenas um país aqui, Irlanda. Só que aqui você tem uma divisão religiosa, né? A Grã-Bretanha é formada predominantemente por protestantes e a Irlanda é formada predominantemente por católicos. Só que no norte da Irlanda tem uma concentração de protestantes. Por conta disso, o Reino Unido, na Grã-Bretanha, o Reino Unido é formado por Inglaterra, País de Gales e Escócia e a Irlanda do Norte. O Reino Unido invadiu a ilha da Irlanda e formou essa área aqui, deu independência a essa área, vinculando aos países da Grã-Bretanha. Ou seja, o Reino Unido passou a ser Inglaterra, País de Gales e Escócia e Irlanda do Norte. É claro que a população da ilha da Irlanda não concordou com isso. Não concordou com isso e, a partir daí, houve um movimento de reintegração, especialmente dos católicos que moram na Irlanda do Norte. Então, o movimento que há lá é um movimento de contestação dessa separação. Eles querem a reintegração da Irlanda do Norte à Ilha da Irlanda, tá certo? Esse movimento, ao longo do século XX, ganhou o esboço de luta armada, com ação terrorista, inclusive, de um grupo chamado IRA, né? E já no século XXI, como vocês podem ver aqui, 2005, o IRA abandona a luta armada. Então, o IRA deixou de existir como grupo terrorista, como força armada, mas ainda há uma representação política que pleiteia a reanexação da Irlanda do Norte à Ilha da Irlanda, voltando a formar um único país, tá certo? É um conflito territorial, mas que tem uma expressão religiosa importante aqui na Europa. Continuando, nós temos aqui um outro conflito que merece muito a nossa atenção,
que é um conflito que se dá, na verdade são alguns conflitos que acontecem na Espanha, né? A Espanha é um país, é um estado com várias nações no seu interior. Qual é a diferença de um país para uma nação? O país é uma representação de reconhecimento administrativo e político. Então existe o país Espanha reconhecido internacionalmente, não é? Na ONU e com os seus parceiros e por aí vai. Dentro do país Espanha, há diferentes grupos nacionais, grupos que têm cores próprias, línguas próprias, que têm um sentimento de nacionalidade própria. Dois exemplos deles são a Catalunha e o País Basco. São regiões no interior da Espanha que não se reconhecem somente como espanhóis, que têm uma característica própria, com cores, com símbolos, com letras, com músicas, com linguagem específica. A Espanha não cede à independência política, trata essas regiões como regiões províncias autônomas, têm alguma liberdade, mas fazem parte politicamente do país Espanha. No caso da Catalunha, recentemente, no ano passado, houve um plebiscito para consultar a população se eles queriam a independência da Espanha, não é? Internamente, a população quer a independência, mas quando você faz essa consulta para o país Espanha como um todo, aí esse processo de independência perde, porque a população do restante da Espanha não quer que a Catalunha se desmembre, não é? Na Catalunha, nessa região aqui, que é onde está a cidade de Barcelona, não chegou a acontecer luta armada. Sempre foi no viés político a discussão e ainda há o pleito de separação, o pedido de separação. No mundo basco, aqui houve sim choque político. Aos moldes do que aconteceu no que eu falei anteriormente da Irlanda, aqui também aconteceu, tinha um grupo terrorista chamado ETA, que significa Pátria Basca e Liberdade, que durante o século XX pegou nas armas, fez ação terrorista, tentando a independência do País Basco. Bom, eles não conseguiram, evidentemente, e no final do século XX, início do século XXI, esse grupo também abriu mão da luta armada e surgiu um partido político que representa os interesses do mundo basco. Uma outra característica, então, aqui na Espanha, no País Basco, você teve luta armada, na Catalunha, não. E outra característica que diferencia os dois é que o País Basco envolve também alguma parte da França, ao passo que a Catalunha é somente na Espanha. Aqui você está vendo a terra dos bascos e 3 províncias da França que fazem parte do mundo basco, não é? Ainda que os conflitos sejam maiores na Espanha. Aqui está o ETA, na época que tinha ação terrorista, né? Significa Pátria Basca e Liberdade. Eles têm uma língua própria chamada etrusque. E aqui embaixo uma imagem da Catalunha e o resultado do referendo, da consulta popular na Catalunha. Olha só, 90% da população da Catalunha disseram sim à independência, né? Mais de 2 milhões de votantes. Apenas 8%, menos de 8%, disseram não à independência. Você fala, e por que não deu independência, professor? Porque para a Espanha, a Catalunha é muito importante, que é a sua província mais desenvolvida economicamente, industrialmente, então não tem interesse nenhum de dar a separação. Repito, esse referendo foi feito dentro da Catalunha. E por isso o país Espanha não deu legitimidade a esse referendo. Bom, além desses conflitos territoriais, esses 3 que eu falei vão estar na tua prova, especialmente mundo basco, Catalunha na Espanha e a Irlanda que nós falamos. Além disso, tem outras crises e tensões contemporâneas na Europa que vão aparecer na tua prova. Quais são elas, professor? Aqui estão. A crise humanitária dos refugiados, eu vou colocar uma imagenzinha para cada um e fazer alguns comentários. A crise econômica relacionada aos ajustes fiscais e o caso dos PIGs,
tudo isso que eu estou falando aqui vai estar na tua prova. No caso desse assunto sobre a Europa, vão ser as questões objetivas, então verdadeiro ou falso e múltiplas escolhas. Então essas são as duas crises ou tensões que vão pipocar na tua prova, além desses conflitos que eu já falei anteriormente. A crise humanitária de refugiados e a crise econômica relacionada aos ajustes fiscais. Vamos entender os dois? Eu tenho cerca de 5 minutinhos para cada um. Esse primeiro aqui, essa imagem tétrica, né, assustadora, de um barco repleto de imigrantes ilegais, né, assim, imigrantes que estão atravessando o mar Mediterrâneo, passando do norte da África em direção ao sul da Europa, em busca de melhores condições de vida. As condições desse barco, vocês devem imaginar que essa viagem não é uma viagem absolutamente fácil. As pessoas pagam e pagam caro para entrar no barco desse, que vai tentar levá-los para entrar na Europa e receberem guarita como refugiados. O que é um refugiado? O refugiado é aquele que sai da sua pátria porque ele é perseguido lá. Se ele ficar, ele morre. Normalmente, os fluxos de refugiados estão associados a locais em guerra, mas há refugiados de ordem ideológica, de ordem política, não é? Existem muitos países no centro africano, especialmente, que vivem conflitos, guerras civis e que são emissoras de refugiados. E no Oriente Médio, o grande destaque é a Síria. Todos esses países que eu falei, seja da África, não só no norte, do centro da África, como do Oriente Médio, eles estão no arco que faz o entorno sul e leste da Europa. E considerando que a condição de vida na Europa é boa, migrar para a Europa é uma alternativa absolutamente desejável. Por outro lado, eu penso que vocês tenham clareza de que entrar num barco desse, em péssimas condições, boa parte das pessoas morrem pelo caminho. Isso que vocês estão vendo aqui é apenas a parte superior. Existe uma parte inferior aqui que também há pessoas. O nível de mortandade é ainda maior. Eles estão indo ilegalmente. Muitos deles vão ser mandados de volta. Eles têm que pagar, sabe lá em que condições, porque não tem como fazer muita renda para pagar. Tem que pagar aos intermediários para entrar nesses barcos ilegais. Chegando na Europa, boa parte deles não fala a língua dos países em que eles vão chegar. Não tem uma qualificação, não tem onde ficar, não tem trabalho. E definitivamente não são exatamente bem recebidos. Não há um desejo de que eles estejam lá na Europa, por parte dos europeus, de uma forma geral. Por conta disso, há inclusive na Europa muitos movimentos de resistência, movimentos inclusive de racismo ao extremo, xenófobos, né? de negação, de ojeriza a esse público imigrante que está chegando. É bom lembrar que boa parte desses países que estão em conflitos foram países colonizados pelos próprios europeus. E esses desmantelos nos países são frutos dessa colonização recente. Mas aí é uma outra conversa, né? Ainda que se relacione diretamente com esse fenômeno de agora. Mas eu quero chamar a atenção para vocês disso. Então o imigrante chega, sai do seu país porque tem que sair, porque se ele ficar ele morre. Vai para um outro país em melhores condições, mas não é exatamente bem quisto lá. E ainda assim o fluxo é continuamente grande, especialmente dessas regiões de guerra. É claro que isso cria uma crise que é uma crise humanitária no final das contas, né? Eu coloquei aqui alguns elementos dessa crise. Onde é que eu boto esse? Vou botar aqui embaixo, que eu vou comentar com vocês. Primeiro, não dá para falar da crise recente sem fazer menção ao espaço Schengen, que eu falei anteriormente, 1985-86, um tratado que estabeleceu a livre circulação de pessoas entre 26 países, predominantemente os países da União Europeia. Entretanto, ficaram de fora, são da União Europeia, mas ficaram de fora do acordo Schengen.
Reino Unido, Irlanda, Romênia, Bulgária, Chipre e Croácia. E, apesar de não serem da União Europeia, entraram no acordo Schengen. Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Tá certo? Por que o acordo Schengen tem que ser mencionado quando a gente fala da crise da crise humanitária dos imigrantes? Porque como o acordo Schengen permite a livre circulação de pessoas pelos Estados-membros, não é que ele seja a causa da crise dos refugiados, dos imigrantes. Não mesmo. A crise dos refugiados, dos imigrantes, essa crise humanitária, tem a sua origem no local de repulsão. E os europeus têm parte da culpa disso. Mas qual a relação, então, do Tratado de Schengen com essa crise? Quando esses refugiados chegam na Europa, conseguem acessar um país da Europa que esteja no Tratado de Schengen, isso dá a eles a possibilidade de uma circulação dentro dos países e, por vezes, países que têm maior pujança econômica acabam atraindo uma quantidade grande de fluxos de refugiados, o que significa, certamente, problemas de ordem econômica, problemas no cotidiano das cidades, onde é que eu vou colocar essas pessoas, como é que eu vou dar empregabilidade, como é que eu vou dar assistência a eles e por aí vai. Os dados de 2015, que foi um ano absolutamente assintomático, né, em relação a esse fluxo de refugiados, mais de 1 milhão de refugiados, parte deles mortos no caminho, né? Como eu falei. E as principais zonas de repulsão são o mundo árabe, tanto o norte da África como o Oriente Médio, tanto por razões políticas como econômicas. E aí destaque a Primavera Árabe, que a gente vai comentar adiante na próxima aula. Dentro da Europa, há reações de rejeição a esses fluxos, a exemplo da criação de muros, o racismo, a exclusão e a xenofobia, que eu já falei, e há também algum discurso de aceitação, não é? Seja por conta do discurso humanitário, boa parte dos países europeus e alguns cidadãos europeus têm um posicionamento politicamente correto, entendem que é necessário dar as mãos a essas pessoas que estão sofrendo, que não tem como ficar nos seus países. Seja por conta de um vínculo débito histórico, como eu falei, parte desses países que estão em crise foram colonizados por europeus há menos de 150 anos. Não é? Existe sim esse vínculo histórico, considerando que os europeus foram lá, dilapidaram o país, exploraram, ficaram ricos e ainda continuam explorando com companhias internacionais e tal. Então tem um vínculo sim. E também tem uma necessidade demográfica. É claro que o fluxo grande de refugiados assusta e cria problemas, mas em alguma medida esse fluxo de imigrantes de países pobres, inclusive da América Latina, acaba sendo importante para a Europa porque vai atender a necessidade de mão de obra jovem para trabalhos que o europeu em média não quer fazer, como os trabalhos de baixa qualificação. Galera, caminhando para o finalzinho, o último dos conflitos é esse, que tem a ver com a crise econômica ou crise do euro, não é? Decorrente da crise econômica dos Estados Unidos em 2008, a Europa, os países da Europa são parceiros importantes dos Estados Unidos, a crise dos Estados Unidos repercutiu na Europa. E alguns países da União Europeia não conseguiram atender aos ajustes fiscais impostos pelos financiadores. Esses países foram chamados de forma pejorativa de pigs. Pig significa porcos em inglês, né? A bem da verdade, o pigs, porcos, só tem um i. Aqui eles colocaram 2 i's porque é um acrônimo, né? São as iniciais dos países que não conseguiram atender a essa política de austeridade fiscal. São eles Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Os pigs, né? Aqui você tem o euro sendo sugado por esses pequenos porquinhos, né? Aqui essa charge relaciona os dois problemas, né? O empresário dizendo, nossos trambiques estão quebrando o sistema financeiro. Aí o outro empresário, todo sujo de lama, fala, relaxa, já mandei colocar a culpa nos imigrantes e nos gastos sociais. E aqui, todas as possibilidades de solução para a crise do euro. Todo mundo pedindo esmola, né? Os países pedindo esmola.
são charges que brincam com esse problema que é absolutamente sério. Aqui tem alguns elementos desse problema que eu já falei, né? Crise imobiliária, metas rígidas, quem são os PIGs que tiveram dificuldade de atingir essas metas fiscais. Troika são os agentes financiadores, né? Bancos e fundos. E, por fim, a ideia de política de austeridade, de diminuir os gastos sociais para pagar as contas. O fato é que essa crise econômica toca o mundo todo, inclusive foi um dos elementos que repercutiu na Primavera Árabe, que nós vamos ver na próxima aula. Com isso, nós fechamos esse terceiro encontro da PRF, tá certo? E seguimos juntos, então, para a aula 4. Grande abraço a todos, mantenham os estudos. Qualquer dúvida, acessem o fórum no bloco específico em que estão postadas essas aulas. Até mais.